Varela, bom dia a todos os ouvintes da Record. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Rui Costa, você está na política há quantos anos? Um bocado de tempo. Qual o seu primeiro partido? Eu sou primeiro e único, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. PT. Você em 2001 fez greve? 2001 não. Não fez greve? 2001 não. No governo César Borges, você Não. estava naquele movimento? Eu não. Não, tá bom. Então, o que eu quero perguntar a você, e o povo quer saber, quem ensinou o povo a fazer greve no Brasil? Quem foi? PT, PCdoB, que eram históricos de oposição. Como é que demora tanto para encontrar a solução? Qual é o antídoto para esse veneno? O povo quer saber isso. Varela, foi muito boa e oportuna a sua oportunidade. Eu fiz movimento sindical durante muitos anos, fui líder dos sindicatos químicos e petroquímicos. Eu nunca em toda a minha vida, eu estou falando aqui de frente às câmaras, e provavelmente tem 30 mil pessoas que já fizeram o movimento comigo, sabe que eu nunca saí de uma assembleia, da primeira assembleia, para ir entrar na fábrica e decretar greve. Você faz a assembleia, prepara a pauta de reivindicação, vai ao empregador e entrega a pauta. E marca a primeira rodada de negociação, faz uma negociação, faz 2, 3, 4, 5, leva até a exaustão, para tentar um acordo pacífico sem a greve. E se não conseguir o acordo, aí sim você pode chegar às últimas consequências, que é a greve. Como foi feito agora, é bom a população saber. Na primeira assembleia, a primeira, foi na governadoria, protocolou, e a partir daí, no mesmo dia, na mesma hora, iniciou a ocupação da Assembleia e começaram alguns atos de vandalismo em nosso estado e em nossa cidade. Foi assim. Portanto, isso, na nossa opinião, não caracteriza um movimento social, não caracteriza um movimento sindical. Isso pode caracterizar outra coisa, mas não um movimento social. E todos aqueles que já fizeram o movimento social, já fizeram o movimento sindical, sabem do que eu estou falando. Não conheço caso igual da pessoa fazer a primeira assembleia e, na mesma hora, iniciar a paralisação. É evidente, principalmente numa atividade tão necessária à população como essa. Nessa atividade, aí sim, que os cuidados, que as tentativas deviam ser multiplicadas para só se entrar, de fato, numa paralisação, em último caso. Bom, tudo isso é consequência da PEC 300. Eu estou devidamente informado. Não foi só o governador da Bahia, não. O governador do PSDB, governador de diversos partidos, pediram para não aprovar em Brasília a PEC 300. Ela foi à votação no primeiro turno. E foi barrada para ir votação segundo turno. A presidente Dilma acionou sua força-tarefa para impedir a votação em segundo turno da PEC 300. Muito bem. Mas esse movimento, que eu sei, começou em Roraima. De Roraima, eles foram para o Maranhão. Venceram em Roraima, venceram no Maranhão. Venceram no Ceará também. E parece que há um movimento nacional para estancar isso na Bahia, porque o próximo endereço, anote aí o que eu estou dizendo, o próximo endereço é Rio de Janeiro. E dia 9 deve ser decretada a greve no Rio de Janeiro, ou pelo menos a Assembleia do Rio de Janeiro. Há um movimento nacional com a única finalidade, para o povo entender, salário igual para função igual. O soldado de Brasília tem que ganhar igual ao soldado de Maranhão, de Roraima, do Amazonas. É isso que diz a PEC 300. Então a pergunta é a seguinte: Rui Costa, você é deputado federal, esteve acompanhando de perto isso. Por que isso está assim? O Varela, você tem razão, essa é uma demanda nacional, onde se pretende ter unificação dos salários a nível nacional. Só nós temos um problema, os estados são diferentes, arrecadam diferentes. Ou nós vamos criar um fundo nacional de segurança, ou reestruturar a segurança pública em nosso país, transformando a segurança pública uma tarefa federal, ou não se pode pretender unificação dos salários. Por quê? Nós temos aqui vizinho o estado de Sergipe. O estado de Sergipe é um estado pequeno de uma população muito menor. Mas a receita per capita do estado de Sergipe é muito maior, mais do dobro da arrecadação do estado da Bahia. Aliás, Varela, não sei se todos os nossos telespectadores sabem disso, a Bahia é o 24º estado
em arrecadação per capita, ou seja, quando você divide o total da arrecadação do Estado pelos habitantes. Ou seja, é um dos últimos em arrecadação. E, apesar disso, o governo fez um esforço grande e hoje, sem qualquer reajuste, a Bahia é o 5º maior salário da PM do país, dos soldados do país. Assim como, nesses 5 anos, o governador aumentou gasto com pessoal só da PM, em gasto de pessoal, 74%. É a maior elevação entre todos os estados da federação, principalmente considerando os estados com baixa arrecadação, como é o estado da Bahia. De aumento real, foi 38% de aumento real para os policiais. É evidente que nós sabemos que o salário sempre precisa de mais salário para atender às grandes necessidades das famílias. Agora, o esforço, o governo está fazendo muito, e nós temos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, em que põe ao Estado um limite para gasto de pessoal. E o Estado da Bahia já está praticamente nesse limite, está com 46%, portanto, muito próximo do limite legal, onde é o máximo que ele pode gastar com o pessoal. Agora, Rui Costa, o secretário da Casa Civil, outra coisa que o povo quer saber. Nós temos aí diante de 2 impasses. Primeiro é a retirada dos... Aliás, deixa eu dar uns pêsames para Marcelo Nilo, hein? Isso é a declaração que se dê na hora dessa? Vai para o ar dizer que a Assembleia Legislativa não é residência de fora da lei? Pô, precisa dizer isso, Marcelo Nilo? Não precisa dizer isso. Aí você está acirrando uma guerra interna aí. Agora o cara diz, bom, eu sou fora da lei agora que eu não saio daqui. Sabe, para exercer certos cargos públicos, tem que saber onde tem o nariz. Eu acho que a desocupação da Assembleia é uma coisa necessária, o Poder Legislativo precisa trabalhar, mas também é preciso medir as palavras quando se fala. Porque ali não tem só fora da lei, tem policiais que estão aí para defender o Estado de Direito e merecem respeito também. A forma do protesto é que eu condeno, mas o protesto é justo. Todo mundo quer ganhar melhor, não é isso? Rui, então tem 2 negócios aí. A saída da Assembleia e a negociação da categoria. O governo não conversa com a ASPA, não conversa, não é isso? A ASPA foi decretada uma associação fora da lei. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que lacrasse a sede da associação por ela estar incentivando e organizando atos de vandalismo e de agressão à sociedade. Portanto, o Estado não pode negociar com uma associação que a Justiça, a pedido do Ministério Público, considerou ilegal e considerou que esta associação estava organizando atos de agressão e de violência contra senhoras, crianças nas ruas. Alguns grevistas me disseram o seguinte, que não tem papo sem anistia. Olha, a lei proíbe qualquer associação e paralisação da Polícia Militar. Em tese, qualquer paralisação ou associação para paralisação seria considerado ato ilegal, ato de insubordinação. Para viabilizar o bom senso, o equilíbrio, a paz, o governo do Estado, nessa madrugada, ofereceu aos policiais militares, através das 3 associações, uma proposta de pagamento escalonado da PEC, da GAP 4 e da GAP 5, escalonado ao longo do tempo. Essa proposta já está na mão da associação, com datas definidas, com valores definidos, e também ofereceu às 3 associações que o governo não levaria ao estrito pé da letra da lei, ou seja, todos aqueles que não agrediram a sociedade, que não agrediram o cidadão, esses não seriam aberto qualquer processo contra eles. Mas como fica o Poder Judiciário, que já decretou a prisão de 10? Obviamente, o Poder Judiciário vai ser responsável e nós não estamos falando desses, assim como não estamos falando daqueles que de arma em punho apontaram arma contra crianças, mulheres, jovens, dentro de ônibus, dentro da rua. Aqueles que entraram no ônibus, botaram arma na cabeça do motorista e direcionaram a arma contra passageiros, mandando todos descerem do ônibus, esses, obviamente, se forem identificados, se forem fotografados, filmados,
eles responderão pelos seus atos, porque eu tenho absoluta convicção, Varela, que 99,9% dos prêmios não concordam com essa atitude. Espera aí agora. Você falou uma coisa certíssima. Tem que provar que eu não acredito. Isso aqui a Robson ontem, estou dizendo publicamente, não acredito que um soldado, um homem da lei, pegue um revólver e assalte um ônibus. Não acredito. A ausência dele na rua facilita isso, na minha visão. Eu não estou falando de assalto, Varela, eu estou falando... De saques? Não, nem de saque. Eu estou falando dos atos que foram fotografados e, inclusive, publicados em primeira capa de jornais, onde pessoas tomaram de assalto o ônibus, não para assaltar as pessoas, mas para mandar todas as pessoas descerem e atravessar o ônibus na paralela, em várias vias da cidade, agredindo e apontando arma contra passageiros para poder ter o poder do ônibus, ou mesmo aqueles que botaram arma contra a cabeça de major, de tenente-coronel, para tomar a viatura. As pessoas, eu tenho certeza que 99,9% dos policiais não concorda com essa atitude. A Polícia Militar do Estado da Bahia, 99,9% tem honra da farda que veste. Eles são pagos para defender a população, para defender as crianças, as mulheres, os jovens, ou seja, todos os cidadãos. E eles não concordam. Eu diria mais a você, a grande maioria deve estar se sentindo envergonhado por ver algumas pessoas, muito poucas, graças a Deus, muito poucas, praticar esse tipo de ato. Então, a sociedade, e eu diria 99% da corporação, não se orgulha desses atos praticados por essas pessoas. E essas pessoas que foram fotografadas, filmadas, fazendo esses atos de violência, elas responderão, até porque o Ministério Público acionará, e mesmo o Estado, os governantes, eles podem ser processados se não tomarem iniciativa. Tem uma coisa na lei chamada prevaricação, que significa que o governante tem a obrigação de constatar uma grave irregularidade de tomar as providências. Caso contrário, ele pode ser processado por omissão e descaso. Então, essa é a nossa mensagem de paz, de equilíbrio. Nós apresentamos a proposta ontem e a nossa expectativa é que hoje, pela manhã, as 3 associações vão responder à proposta apresentada, e eu tenho muita fé, muita convicção de que hoje nós iniciaremos o caminho da paz, do diálogo, da harmonia, devolvendo a todos os cidadãos da Bahia a tranquilidade que eles precisam para viver. E nós, para que possamos voltar a transmitir para o Brasil e para o mundo o que a Bahia tem de mais espetacular, que é a alegria e a tranquilidade do seu povo. Uma verdade, Rui Costa, presta atenção. Eu vim de Itaparica, domingo, 4 da tarde, peguei meu carro e dei uma volta na cidade. Então eu vi exército na orla. Polícia Militar, não vi um. Eu não vi. Você está dizendo que tem 90 e tantos %. Não, eu não estou dizendo que tem 90 e tantos %. Você viu algum soldado de polícia na rua? Muitos. Eu não vi. Muitos. Eu não estou dizendo que tem 99% trabalhando. Eu não estou falando de força militar de exército. Estou falando de policial militar do Estado, polícia militar. Eu não vi domingo entre 4 da tarde e 7 da noite, nenhum em lugar nenhum. Eu não estou dizendo que 99% está trabalhando. Eu disse que 99,9% eu tenho certeza que não concorda com esses atos de vandalismo praticado por uma meia dúzia, e que todos viram isso, está em foto de jornais, a televisão mostrou. Isso eu tenho absoluta convicção. 99,9% tem orgulho da farda que veste, independente se a remuneração precisa ou não ser melhorada, se a remuneração é boa, mais ou menos, ou é ruim. As pessoas vestem a farda, têm orgulho de defender a sociedade. Isso eu tenho plena convicção, independente. Muitas pessoas que estão paralisadas não aprovam e não adotam e recriminam esse tipo de atividade.